pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para mais uma leitura. E então vocês vão pensar em alguma situação, tá? Que a gente vai tentar esclarecer aqui. Então você vai escolher grupo 1 ou essa pedra, grupo 2 ou esta pedra, grupo 3 ou esta pedra. Então, se vocês precisarem pausar, pausa, depois assistir o vídeo, tá? Para escolher certinho, ouvir a intuição, tá? E estejam num lugar calmo para ouvir, para não perder nenhuma informação, tá bom? Então vamos lá, vou começar com o pessoal que escolheu aqui o grupo 1. Vamos lá. Vou deixar ela aqui. Lagos. Tá. Então, o pessoal que escolheu aqui esse grupo, né, pra oh meu Deus, situação que vocês mentalizaram, fala muito pra mim de uma situação, né, que vocês estão se sentindo sobrecarregados, muitas vezes não sabendo como lidar aqui com ela. Estão se sentindo confusos, às vezes com muitas emoções, sabe, vindo à tona. Só que de alguma maneira essa situação está fazendo vocês crescerem. É como se fosse uma situação que vem para fazer com que vocês desenvolvam certos tipos de capacidades emocionais, sabe? Para melhorar a maturidade emocional aqui de vocês. Fala muito disso aqui, essa situação, que é como se fosse assim, você tem que aprender como manejar seu tempo, como manejar o esforço que você faz pelas situações, o quanto você se doa. Tem uma questão aqui de imposição de limite também. Vamos entender o que mais. Cavaleiro de Ouros. A roda. Ah, eu tô entendendo. E a Rainha de Ouros. Então é assim, ó. Essa situação aqui não é que, ai meu Deus do céu, nada vai dar certo, porque eu coloquei muito empenho, muito esforço aqui nessa direção e de repente tudo parece estar um caos, né? E aí o que eles estão falando aqui é, olha, o que você precisa aprender é manejar essa situação, porque no final você vai conseguir chegar no seu objetivo, tá? A única coisa que precisa aqui é aprender a lidar com tudo isso que vem à superfície, sabe? Tem que aprender a lidar com tudo isso que vem à superfície, todas essas emoções, toda essa coisa de vontade de desistir. É como se estivesse falando assim, olha, persiste, né? Porque de fato é uma situação que vem para o seu aprendizado, para o crescimento, e você vai conseguir o que você quer. Nossa, pessoal, peço desculpa. Bebi bastante água antes de começar aqui, mas sei lá o que me deu. Pode ser que vocês estejam se sentindo assim impotentes, sabe? Sem voz. Porque é como se vocês tivessem até feito algum tipo de sacrifício, né? Então vocês sacrificaram situações, sacrificaram o teu tempo. E é como se nesse momento, onde tá tudo um caos, onde tudo de repente mudou, você sente que todo esse seu empenho se perdeu. E aí, na verdade, não, né? Não é bem isso. É como se essa situação muda para que você conseguisse perceber todas as facetas que essa situação tem também. Lidar com ela por todas as perspectivas, tá?
Então, é interessante, porque é como se essa virada que isso deu, é como se fosse de fato mesmo uma coisa de um aprendizado espiritual que você tem que ter nessa situação. Você precisa aprender a seguir mais a sua intuição. Então, é como se você assim, tem que aprender a lidar com as situações de uma forma mais flexível aqui. Ó, e aí, a luz lunar, né? A lua normalmente fala de confusão, mas aqui eu tô sentindo essa questão de intuição forte, do lado feminino, né? Disso tudo que você vem nutrindo, você conseguir ter em mãos. Só precisa aprender a lidar com tudo isso que está acontecendo agora. Então, calma, não se desespere, né? Não jogue tudo pro alto. Porque vai ficar tudo bem. Tem aquela coisa de... Tem uma frase, eu não lembro de quem é. Inclusive tá lá no Instagram, que eu coloquei esses dias, que é assim... A coisa boa da dor é que a natureza dela é um dia acabar, ou seja, a dor não é permanente. Então tem essa coisa assim de esse momento do susto, disso tudo aconteceu, você tá precisando aprender a tirar o leite de pedra aqui, numa situação difícil, mas é como se você também precisasse confiar nessas suas capacidades, sabe? Nesses tempos difíceis. Não tem essa carta aqui, né? O 8 de ouros, mas eu sinto a energia dele aqui, você se lapidando, sabe? Lapidando a sua visão, a maneira como você se empenha nessa situação. E é como se você saísse disso aqui sabendo como que lida com esse caos aqui, quando essas coisas acontecem. E aí no final você aprende a manejar isso, e aí a próxima vez que acontecer, não, deixa, eu sei lidar, tá tudo bem, né? Então tem uma coisa assim de uma primeira experiência, é isso que eu sinto também desse caos, dessa coisa aqui acontecendo. E que te levou aqui ao pensamento de, não, eu vou desistir disso, vou deixar isso pra trás. E não é para desistir, né? É para aprender a lidar, porque talvez você vai precisar lidar com isso mais vezes, tá? Pessoal, pode ser aqui que para poucas pessoas eu esteja falando de vida afetiva e tal. Porque o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo muitas situações no trabalho, tá? De coisas que você preparou, que você se planejou e saiu tudo como inesperado, né? Totalmente ao contrário do que você estava esperando. Mas aí dentro da situação você vai aprendendo a apagar, né? Os fogos. A gente vai apagando o incêndio que está mais perto do teto, né? E aí você vai aprendendo a como se comportar, como lidar, enfim. Eu acho que eu vou ficar falando um monte de coisa aqui, eu vou acabar sendo repetitiva, porque a mensagem aqui é essa, tá? Então vamos lá ver um conselho. Ó, o coração que está se curando, você é um curador poderoso. Continue com o grande trabalho. Isso aqui fala para mim de você precisar, nesse momento aqui de confusão, manter-se calmo ou calma, né? Não se deixa desesperar. Porque o segredo, né, dessas situações que acontecem, que a gente olha e a gente fala, meu Deus do céu, e agora, né? O que faremos? É não se desesperar, precisa ter calma, porque se a gente se desespera, a gente não consegue achar solução. Então não dá para desesperar, você precisa pensar rápido e ok, achar uma solução rápida, é o que a gente consegue resolver e fazer agora. Como diz aquela frase, momentos, como que é? Situações extremas pedem medidas extremas. Então, por exemplo, se você tinha que ter planejado alguma coisa e algo foi antecipado, você vai ter que ir com o que você tem. Não vai dar tempo de você sentar, fazer um planejamento, não, você vai no improviso, vai ter que fazer o que dá agora, entende? Então, é uma situação meio assim aqui. E você aprendendo muito sobre si, né? Que, na verdade, você consegue muito mais do que você esperava nessas situações de
urgência, né? Emergência de alguma maneira. Vamos ver o que mais. Gloxínia. Olha só que bonito isso. Amor à primeira vista e um espírito orgulhoso. Quando eu vi você, eu me apaixonei e você sorriu porque você sabia. William Shakespeare. Então, bom, para quem a gente está falando aqui de romance, de vida amorosa, a gente pode estar falando de pessoas que têm tem um relacionamento aqui estável, mas por algum motivo pode ser que tenham se interessado por uma outra pessoa e se sentiram muito confusos ou muito confusas. E aí, aqui tá falando, né, muito uma coisa de você precisar entender o que se perdeu nesse seu relacionamento para você estar se interessando por essa outra pessoa. Porque pode ser que vocês estejam passando por um momento difícil no relacionamento, mas é como se viesse uma fase melhor aí pela frente. Então é como se aqui, na verdade, se isso aqui é vida amorosa, tá pedindo muito para você ponderar. Porque os relacionamentos normalmente eles têm fases, né? E às vezes acontecem coisas na vida da outra pessoa, da nossa vida, que a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Não é que o relacionamento tá ruim, não, é que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, com essas fases, se doar pro relacionamento mesmo. Não é na primeira coisa ruim que a gente já acaba e vai procurar uma outra pessoa. Na verdade é o que tem acontecido bastante, né? Mas assim, é como se tivesse pedindo para você olhar esse caminho que você já andou com essa pessoa e pensar assim, olha, vale mesmo a pena eu ir atrás de uma outra pessoa por causa de um momento ruim que o nosso relacionamento está passando. Então tem essa coisa aqui de se ponderar, tá? Então, pessoal que escolheu aqui essa pedra, o grupo número 1, a mensagem foi essa. Espero que fiquem todos bem. E beijinhos de poema. Tchau, tchau e até as próximas. Vou ter que pôr pra cá, peraí. Aí. Pessoal que escolheu grupo número 2 ou esta pedra, vou deixar ela aqui e vamos lá, vamos começar. Eu nem lembro qual que eu abri primeiro, enfim, vamos lá. Ferru, questões financeiras, perdas, despesas, ritos de passagem. Tá. O que vem falando aqui pra mim? Essa situação que vocês trouxeram tá falando assim de pessoas que estão mesmo com problemas financeiros e que talvez precisem fazer mudanças grandes na vida, como mudanças físicas mesmo, tá? Mudanças grandes na vida como físicas, mudanças de trabalho, tá? Então, de alguma maneira, por algum motivo, a abundância não tá fluindo para vocês, tá? Você precisa fazer algum tipo de transformação na sua vida mesmo, transformação de vida diária, do lugar que eu vou trabalhar, de como eu ganho meu dinheiro, de onde eu moro, com quem eu me relaciono, coisas grandes mesmo, importantes. Precisa fazer alguma revisão e de fato mudar, finalizar e começar outra coisa, talvez em outro lugar, em outra casa, em outro emprego, em outro relacionamento. Porque tem algo aqui que está muito desequilibrado, muito desalinhado com você. Porque pelo que a gente pode ver aqui, não sei se vocês viram essa carta, mas ela está chorando. Então eu posso dizer que talvez vocês estejam também com uma questão aqui emocional importante, tá? Isso aqui é só para vocês se identificarem, tá? Não tô contando novidade nenhuma. Se você não se identificou, escolha outra pedra.
E vamos lá. Ó, 2 de espadas. Gente, é sério. Peraí. 4 de espadas. E 6 de ouros. Olha só isso. Aqui tá falando pra mim que é como se vocês estivessem recebendo sinais, às vezes as pessoas te falam coisas e você tá com a mente fechada, você não quer ver a verdade dessa situação aqui. E você tá até demais, eu diria que mesmo descansado ou descansada, sabe? Peraí. Gente, peraí que eu preciso só confirmar uma coisa. Que eu entrei em dúvida agora. Mas eu acho que é. É espadas mesmo. O paus, ele é outro. Olha só. A situação, ela aqui tá tão crítica que vocês têm uma dificuldade, assim, de identificar de fato o que tá acontecendo. Porque é como se fosse assim, se eu visse essa verdade do que realmente tá acontecendo na minha vida, vai me fazer sofrer mais ainda. E não tenho o que falar, né? Enfim, e é isso, é o que é. A situação aqui tá bem difícil mesmo, tanto que algumas pessoas, eu acho que a grande maioria, precisa de um empréstimo financeiro. Não sei se vocês fizeram algum empréstimo. E aqui vocês têm que fazer um diário de finanças, né? Vocês vão ter que fazer um planejamento financeiro. É importante isso. E não só financeiro, né? Mas tem uma coisa assim, quando a gente fala de finanças, a gente fala do valor monetário. Mas quando a gente fala de valor, a gente também se refere ao valor interno. Então é como se de alguma forma vocês não estivessem se valorizando bastante na vida, no emprego, na relação, não estão morando num lugar bom. E não estão se respeitando a ponto de se infligir algum tipo de sofrimento, que aqui está sendo monetário, né? Vocês estão gastando além do que vocês têm. E aqui pedem medidas, né? Então você vai ter que fazer essas mudanças para quê? Para conseguir pagar o que vocês precisam e para conseguir se organizar financeiramente de novo. Então, assim, tô vendo aqui que em algum momento vocês vão ver isso, vocês vão ter essa consciência, né, de que precisa fazer esse planejamento, mas precisa tirar essa venda dos olhos e ok, é isso, é o que é. E eu vou ter que ir para outro lugar, né, vou ter que me entender com a vida de uma outra forma agora. Ó, 7 de copas. E é como se vocês permitissem, eu não sei se aconteceu alguma coisa aqui me parece que sim, em vida amorosa, que trouxe para vocês algum tipo de desgaste tão grande que vocês estão buscando essa fuga no comprar, gastar dinheiro. Então vocês gastam dinheiro com um monte de coisas que às vezes não são necessárias, porque vocês não conseguiram superar isso que aconteceu. E aqui não tô falando que é pra você superar de um dia pro outro, daqui 4 meses, daqui 5, não, tô falando que seria necessário, então, você começar algum tipo de terapia. Começar a ver o que isso está te causando, o que isso tudo te causou nesse tempo, onde é que você tá, como é que você tá se vendo. Você precisa aqui de um salto interno gigante, olhar para dentro e entender o que está acontecendo aí dentro. Porque se você ficar vazando, né, para outros lados, que aqui está sendo financeiro, vai dar um problemão. Então, né, gente, tem até sites
Tem clínicas, escola online, vocês podem procurar lá no buscador de vocês. Tem clínicas online que eles disponibilizam terapia psicológica, tá? Então, às vezes vocês vão ter que esperar um pouquinho, mas se vocês não têm condição financeira de pagar, esses lugares apresentam opções, tá? De algumas sessões, pelo menos para vocês conseguirem ir aos poucos entendendo que mecanismo que vocês estão usando, sabe? Enfim, vamos lá. Criança de desafios acho que é um pajem de espadas. Precisa, né, observar os pensamentos, começar a observar o que vocês estão pensando. Não, é um 4, é 4. Porque vocês têm uma tendência aqui de se distanciar, de perceber o que vocês estão pensando, né? Do que tá na cabeça, o que tá no coração. E aqui tá falando justamente que não, que precisa olhar para isso. O que eu tô falando, vamos fazer terapia. E o 8 de paus. E aí, é assim, vocês têm que se organizar financeiramente para sair de onde vocês estão agora, né? E aí fala que vai ter alguém que pode te ajudar. O Seis de Ouros fala disso, né? De uma amiga que ajuda a gente em tempos de necessidade. Mas também não é muito, tá? É um pouco. Então, de alguma maneira, tira tudo que você pode, planeja, vai, objetiva, se organiza já para esse outro lugar onde você vai deixar tudo certo, para que você consiga deixar essa vida, vamos dizer assim, antiga para trás. Então tem uma coisa assim de um coração que tá ali para você, para te ajudar nesse momento que você precisa. Não é muito, é um pouco, mas é alguma coisa. Então agradeça por isso, tá? Vamos ver aqui um conselho. Ó, auto-perdão. Deixe ir a culpa e se lembre que você é um filho perfeito de Deus. Então o que fala aqui pra mim? Que por você estar nessa posição, você se culpa muito. Então é como se fosse assim, olha, se perdoe, tá tudo bem. Você só tem que alçar voo para uma nova vida, se reestruturar, se reorganizar. Pode ser algo aqui que leve um tempo, então já esteja contente de estar nesse movimento de ir para outro lugar, tá? É que eu não falo só outro lugar físico, mas um outro lugar de estar, como que a gente fala isso? De posição mesmo, que você se coloca perante a vida, tá? Eu acho que tá dando para entender bem, não vou me repetir muito não. Afinal, dignidade, Dália. Uma mulher, um homem inteligente tem dignidade sem orgulho. Um louco tem o orgulho sem a dignidade. Então é como se falasse assim que toda essa situação aqui não tira a sua dignidade de ser. Você não é uma pessoa pior por estar vivendo essa situação. Você só passou por muita coisa. E agora vai ter que avaliar, vai ter que entender para não repetir esses comportamentos, né? De novo em outros relacionamentos, em outros ciclos, tá bem? E que tá bom, né? Tá tudo certo, a gente sempre pode recomeçar. E é isso, tá bem, pessoal? O pessoal que escolheu aqui, grupo 2, a mensagem foi essa. E é isso. Vamos lá. O pessoal agora escolheu o grupo 3 ou essa pedra. Vamos ver. Quebou. Uia. Confie. Rapaz. Quem tá aí num começo de relacionamento,
Às vezes não estruturado, às vezes é uma troca, um presente que vocês ganharam, algo que tá no começo, vocês ainda não têm muita certeza do que vem. Tá falando que é uma troca equilibrada, tá? Pra deixar as coisas acontecerem. Vamos lá. De novo, 5, 6 de paus. A temperança. Sete de ouros. Bom, pessoal, aqui é como se ambos conseguem ver o valor um do outro, talvez isso leve um tempo para se desenvolver. Essa carta Gebo, ela fala de relacionamentos, né? Na verdade é uma runa. E como essa carta da temperança, ela traz para mim essa coisa da troca. De aos poucos as coisas irem se estabilizando, sabe? De vocês irem se conhecendo. Só que é importante porque tem essa carta do 7 de ouros do lado, eu vou explicar por quê. Temperança, ela não fala nem do quente nem do frio, né? Ela fala do objetivo para essa água ficar temperada, ficar morna para a gente conseguir beber. Só que quando fica morno, a gente acaba perdendo, né, aquela coisa inicial do que eu gosto. A gente às vezes acaba se perdendo no meio da relação. E esse 7 de ouros do lado, ele fala assim, olha, a gente sabe que água morna não faz chá. Então é como se tivesse sempre esses ajustes para ninguém ir se perdendo. Tem esse tempero, mas eu sei o que é comigo, o outro sabe o que é com o outro, e a gente vai levando. Tem uma coisa assim meio diferente mesmo, dessa relação que se cria. Não é uma coisa convencional. E aqui, não digo para vocês que seja algo convencional, não convencional no sentido de sexualidade, nada disso. Aqui é da maneira como as coisas acontecem, sabe? Não é aquilo que já é escrito em pedra. Então a gente namora, noiva casa, e aí tem filhos. Aqui pode ser que as coisas aconteçam de uma maneira bem diferente, tá? A gente vai vivendo e aí a gente decide o que é e o que acontece. Mas não que não tenha um comprometimento, tá? É muito mais de uma questão assim, a gente se importa mais em viver do que em tirar foto, sabe assim? E aqui são duas pessoas bem diferentes, esse 6 de paus me fala isso. Que cada um já passou pelas próprias batalhas, já sabe o que vale a pena e o que não vale. Uau, vamos ver. Uau, que lindo isso! A roda da fortuna, que chama a roda do feiticeiro. Isso aqui fala pra mim, lembra que eu acabei de falar, de cada um ter passado pela sua batalha, e é como se isso fosse um entremeado assim da vida, né? E aí vocês se encontram, a vida fazendo esses destinos se encontrarem. Depois de tanto, ainda tem algo legal para viver. Que bonito. O 5 de copas. Bom, isso aqui fala pra mim, lembra que eu falei do perder-se? E é isso, vocês encontram o meio do caminho, né? Vocês não se perdem de vocês. Eu não sei como que vocês vão lidar com isso aqui não, mas muito interessante, depois vocês me contem. Ó, e o 8 de ouros. O de ouros eu tô achando ótimo, a carta da força. Meu Deus. E é como se assim, ó, tanto um quanto o outro, ainda que sejam de naturezas diferentes, eu não sei aqui, mas vocês são pessoas muito diferentes, tá, um do outro. De natureza mesmo. É tipo Eduardo e Mônica aqui.
Sério. Vocês conseguem se organizar juntos, sabe? Aqueles casais improváveis. E as pessoas olham e falam assim, nossa, eu não sei como essas pessoas estão juntas. É uma relação muito bacana. Então, é isso. E vocês têm dessa força aqui para lidar com isso de uma forma leve, de uma forma doce, suave, fazendo as manutenções no relacionamento necessárias para que nada se perda no caminho, né? Nem nenhum de vocês no meio da relação, entendendo os valores de cada um. Olha, não sei aqui, sabe, o que vocês fizeram, o que vocês vêm fazendo da vida, mas um presentão aqui, tá? Eu uso dizer que é um presente aqui de Júpiter. Pode ser que para alguns tenha casamento, porque Gebô me traz isso também. Mas depois de tanto, não é no começo, já é no meio, sabe? Não sei aqui não. Gente, por favor, tô curiosíssima. Depois vocês me contem o que vai acontecer aqui. Vamos lá ver. Conselho. Sonhe alto, sonhe grande. Deixe ir os pensamentos pequenos sobre você. Se veja tendo sucesso, tá? Entendido e compreendido. Ó, porque o que fala? É como se você, de alguma maneira, estivesse se comparando, não sei se com outras pessoas, ou olhasse para essa situação e falasse assim, não, olha, impossível disso acontecer, impossível disso dar certo. E você estivesse se focando em outras coisas, porque como eu falei aqui, pode ser tudo muito inicial ainda, né? Ainda tem esse encontro, ainda não tem tantas trocas. Então, é como se você estivesse meio que tentando não pensar nisso, deixar isso de lado. E aqui fala, olha, tenha confiança em você, veja o seu valor, lembra dele, e olha para ele e vê que você é diferente, mas você sendo diferente também compõe, também é importante ser diferente, porque é isso que essa pessoa gosta em você, é da sua diferença, e aposto que é a diferença da outra pessoa que também faz com que você goste dela. Então, assim, se valorize, seja quem você é, que aí o resto vai se encaminhar aqui, tá bom? Vamos ver. Final. Honeysuckle, não faço ideia o nome dessa planta em português. Olha só, gente. Felicidade doméstica e uma afeição devotada. Como que fala o Sr. Darcy? Você enfeitiçou o meu coração, o meu corpo e a minha alma. You bewitched my soul. Aí eu não vou lembrar o resto. Mas é isso que me veio, orgulho e preconceito aqui. Eu irei... I will wind thee in my arms. Não faço ideia o que significa wind in arms. So doth the woodbine. Nossa Senhora, meu Deus. Não faço ideia o que esse inglês está dizendo. Então, se alguém tiver interesse, eu tá aqui, põe lá no tradutor. Mas é isso. Mas aqui, de alguma maneira, o que eu entendo é que tem essa necessidade de essa afeição, ela tá muito devotada a você, né? Tem essa coisa aqui de fidelidade, de coração, lealdade, coração de ouro aqui. Que as duas pessoas, né, eu acho que se encontraram. E tem uma possibilidade aqui dessa harmonia doméstica, então é o que eu tô falando, uma coisa assim de criar uma vida junto. Então, let it be, né? Deixa acontecer. É isso. Uau, que leitura, grupo 3. Depois manda aí uma mensagem pra gente, conta tudo. É
isso. Beijinhos, até logo. De poema. Tchau, tchau.